Ele teve o apoio da urna, ele teve o apoio na primeira semana e agora ele volta a ter muito apoio. É verdade. E isso é uma derrota grande da oposição. Eu acho que se tem uma investigação, Bruno, espera a conclusão da investigação. Claro. Pode ser que daqui a uma semana, um mês, 3 meses, a investigação fale assim, gente, não tinha nada disso. E aí, você tirou o cara do poder e não tinha nada daquilo? Exato. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão, o que vem acontecendo nos bastidores ali. Tem toda essa polêmica envolvendo Augusto Melo, né? A gente sabe que ontem, por pouco, Augusto conseguiu ali uma liminar que interrompeu a votação onde poderia acontecer o impeachment dele, então assim, consequentemente, ele poderia sair da presidência do Corinthians. Se ele fosse empichado, né, provavelmente ali a oposição ao longo do tempo assumiria o comando do Corinthians novamente. A torcida foi lá, tá em peso, foi em peso apoiar ali a Gaviões e as outras também organizadas, além também de torcedores que foram ali tentar dar uma moral pro presidente atual do Timão. Um momento bem conturbado, certamente se a votação ocorresse e os conselheiros ali, aqueles responsáveis, acabassem escolhendo pela saída do Augusto, tinha uma grande chance ali de acontecer uma confusão, uma revolta ali generalizada. A imprensa segue falando, lembrando que ainda não está resolvido 100%, não é oficial, né, que ele vai permanecer, porém pode acontecer várias reviravoltas e é isso que vamos acompanhar a partir de agora. Pedimos que deixe o like, que inscreva-se, assim você ficará por dentro de tudo que rola com o Timão. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo e é claro, o link da ESPN Brasil estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Bom, tem jogo hoje do Corinthians, a gente vai falar muito sobre isso mais pra frente, mas eu já vou chamar o Antônio Chamorro para atualizar pra gente tudo o que aconteceu ontem. Claro, o Vladimir Bianchini já trouxe imagens, não é, Chamorro, sobre os protestos e tudo o que aconteceu ontem, mas não é um ponto final nessa história, não é? Neste momento, essa votação apenas interrompida, mas outros casos ainda podem aparecer. É isso, Bruno. Um bom dia para você, para o Marra, para o Jailson, para quem acompanha o Sport Center. Pois é, esse foi só um passo. A gente tem que lembrar que foi uma liminar que o presidente Augusto Melo conseguiu. Então ela pode cair a qualquer momento, se a oposição entender que esse processo de impeachment tem que prosseguir, mas aí provavelmente até convocar de novo um conselho deliberativo com todo mundo deve demorar, então talvez não aconteça mais esse ano, pelo menos nessa questão. Existe um segundo pedido de impeachment. Esse daí foi feito pelo CORE, que é o Conselho de Orientação do Corinthians. Esse ainda não está sendo ainda analisado, mas já existe um segundo pedido. Então o Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, tem esse outro em mãos. Também então é uma outra questão que o Augusto Melo precisa lidar. A gente ouviu muito do Vinícius Cascone, que é o diretor jurídico do Corinthians. Ele fala, né, tem que respeitar os órgãos. Mas assim, o Conselho de Orientação, ele é formado, por exemplo, por ex-presidentes. O Mário Gobi, André Sanches, o Duílio, o Roberto de Andrade, eles fazem parte desse Conselho de Orientação. E eles falaram que as contas do terceiro trimestre do Corinthians não foram, o Augusto Melo, a gestão dele, não conseguiu provar muitos documentos, não conseguiu explicar muitas das questões e por isso eles consideraram que é uma gestão temerária e por isso entraram com esse segundo pedido. Mas essa situação do Corinthians ainda vai durar muito tempo, até porque, como eu falei, é uma liminar, então ainda pode ter essa liminar ser derrubada, mas por enquanto é isso. Augusto Melo, então, segue com esse apoio, especialmente das organizadas, que ontem, desde 2 da tarde, mais ou menos, estavam reunidas, começaram a se reunir ali nos arredores do Parque São Jorge. A polícia também chegou ali por volta de 2 horas, então foi o dia inteiro de muita movimentação no Parque São Jorge, mas a torcida ficou longe, mas quando aconteceu toda essa situação, a torcida chegou muito mais perto, e aí sim, ficou essa situação como o Vladimir explicou, essa situação ficou um pouco tensa, especialmente para a imprensa, né? Porque normalmente as pessoas conseguem ficar ali protegidas, né, pela polícia militar, pelo choque, mas dessa vez ficou um pouco exposta, então foi um pouco tensa essa noite, mas o Augusto Melo terminou ela nos braços das torcidas organizadas. Então, por enquanto, ele consegue se manter, pelo menos pelo menos até o ano que vem, acho que dá para dizer, com tranquilidade, como presidente do Corinthians, sem grandes intercorrências, Bruno. Continua com a gente, tá, Tonhão, por favor, porque são muitos pontos aí pra gente conversar. Só destacando, então, o que o Antônio Chamorro trouxe pra gente. O processo de impeachment ontem ele foi suspenso, mas não está interrompido. O processo ainda existe, né, esse outro novo comitê de orientação do Corinthians, que reprovou as contas da atual gestão.
Esse caso ele é analisado pela Comissão de Ética e na próxima segunda-feira vai existir uma reunião, foi convocada ontem, não é, pelo Romeu Tuma Júnior, para a votação do orçamento para 2025. E claro que isso vai mostrar ali, né, um pouco do termômetro, da temperatura e da força política do atual presidente. A gente vai falar muito do campo também, mas a gente tem uma indefinição no comando do Corinthians, Mário Marra. Essa queda de braço política, ela tem, desde ontem à noite, um vencedor, eu acho que muito influenciado pelos bons resultados, pelo apoio popular, sim. Extremamente influenciado pelo apoio popular, que está influenciado também pelos bons resultados. Né? Uma coisa vai puxando a outra. Mas ela tem, se tem um vencedor, ela tem também um grande derrotado. A aposta em pressionar, em expor situações, em levar até quase a última instância, que é a votação de um impeachment, ela agora, e era uma aposta que poderia ser talvez adiada para a sequência da conclusão das investigações em que a gestão está envolvida, essa aposta deu muito errado. Muito errado. No momento, eu acho que só após a eleição, o Augusto Melo teve, nos primeiros dias ali, uma semana, só daquela uma semana até agora, só agora ele tem muito apoio. É verdade. Só agora. Ele teve o apoio da urna, ele teve o apoio na primeira semana e agora ele volta a ter muito apoio. É verdade. E isso é uma derrota grande da oposição. Eu acho que se tem uma investigação, Bruno, espera a conclusão da investigação. Claro. Pode ser que daqui a uma semana, 1 mês, 3 meses, a investigação fale assim, gente, não tinha nada disso. E aí, você tirou o cara do poder e não tinha nada daquilo? Exato. Poxa, o que você fez com o seu clube? Né? Você expôs o seu clube ao ridículo. E só uma coisa, Marra, você entende que esse apoio que ele tem hoje é porque ele politicamente consegue ter uma base, porque ele consegue se explicar, ou porque o time saiu da zona do rebaixamento e está brigando por uma vaga na Libertadores? Eu vou muito na sua segunda alternativa aí. Não é? Eu acho que é muito pelo reflexo do que o clube tem, que o time tem feito em campo. E o time, os jogadores, a comissão, que recentemente apoiaram a atual gestão também. A gente falou. O Augusto Melo, ele ficou felizardo pelo momento atual do time em campo. O Marra exemplificou bem. Ele não teve paz desde quando ele assumiu. Não teve. Beleza, assumiu, só que logo depois veio a situação, ele já ali uma questão polêmica, né, ele falando da camisa mais cara do país, que ia tornar o Corinthians isso e aquilo, gestão profissional e tudo mais. A partir disso, sempre tentaram derrubar, né, tirá-lo da presidência. E aí foram outros casos que vieram à tona. E agora foi justamente que sai o tiro, né? Eles tentaram de uma forma e vai acontecer outra coisa. Porque eles tentaram derrubar o Augusto Melo e aí o Augusto Melo sai dos braços do povo, como o Marra falou muito bem, apoiado pela torcida, mas obviamente por conta do desempenho do time em campo. Eu também acho. Se é o Corinthians, do tamanho que é o clube, se não tivesse saído da zona de rebaixamento, se não tivesse... Só para lembrar, a gente estava falando aqui há poucas semanas que o Corinthians podia ficar fora da Copa do Brasil. Sim, né? Sim. Ainda pode, mas está na briga pela Libertadores. Conseguindo a classificação para a Libertadores, automaticamente está na Copa do Brasil. Então a gente estava falando há pouco tempo que o Corinthians estaria fora da Copa do Brasil. Então, se tivesse nessa situação, poderia ter outra consequência, essa questão política. Então, atrelado muito ao momento do time, a questão política vai a favor do Augusto Melo. Porque essa torcida que está aí hoje apoiando foi a mesma que há alguns meses... Sim. Foi no CT, não foi? Algumas semanas, invadiu ali o Parque São Jorge. Não invadiu, Tonhão? Invadiu o Parque São Jorge e foram lá pegar o Augusto Melo. Exatamente. Quer dizer, em algumas semanas as coisas estão esclarecidas no Corinthians? Não. Em algumas semanas o time somou pontos na classificação. Hein, Tonhão? Não, acho que tem muito disso. Tem também uma questão, né? A gente tem que lembrar que a maioria dos clubes do Brasil, né, que tem essa parte de ter sócios, eles que decidem muito dos rumos do clube, né? Então a gente estava falando que ontem o Conselho Deliberativo, com 300 membros, decidiria se o presidente ia ser afastado ou não. Se ele fosse ontem, né, se tivesse sido a votação e ele fosse afastado, o Augusto Melo, a Assembleia de Sócios depois ratificaria ou não.
e aí são mais 3.000, 4.000 pessoas que definem o futuro de um clube. E acho que a torcida nesse momento, as torcidas organizadas, elas se sentem, é o único momento que eles conseguem talvez pressionar esses conselheiros, tanto que ontem o Andrés Sanches e o Mário Gobi, né, ex-presidentes, e que o Andrés, então, com as torcidas organizadas, ele não tem um bom relacionamento, xingaram muito o Andrés ontem, eles chegaram muito cedo, chegaram ali por volta de 3h30, 4h, a reunião começava às 6h. Então, acho que até para... E o Andrés ainda chegou com uma escolta ali, com duas motos da polícia, então assim, é uma situação muito tensa politicamente, mas a torcida ela entende que no momento também, enquanto a investigação não acontece, isso é o que eles falam, que é o não vai ter golpe, né? Tem que esperar essa investigação. E eles mesmos dizem, se aparecer que o Augusto Melo tem cometeu algum ato de corrupção, eles vão ser os primeiros a pedir a renúncia. Mas se não, tem que manter o jeito que está, mas provavelmente o campo também diz muito. Os reforços que o Corinthians teve para o segundo semestre deram muito resultado e tiraram o Corinthians de várias situações, inclusive até sonhando com 2 finais que não chegaram para o clube nesse ano. Ô, Tonhão, só um ponto aí que é o que também me pega, né? E que você falou, acho que um pouco mais cedo. Fazem parte do CORE ex-presidentes do clube, certo? Todos de oposição. Os que ele citou, não. Que são os de oposição, né? E isso é assim no Corinthians e existem em outros clubes, outras, né, comissões, às vezes com nomes diferentes, mas onde ex-presidentes fazem parte desse conselho. Então, esse é um grande problema, né? Que todos falam que... tem gente que fala que o Augusto realmente ali é culpado, tá muito complicado defender o Augusto, isso e aquilo, porém, tem outro lado que muitos olham que a oposição tá claramente, na visão de muitos, ali tentando tirar o Augusto do poder para poder voltarem. Isso porque o Corinthians está muito bem agora. O Corinthians vem de uma sequência de 7 vitórias, vai enfrentar o Bahia jogando em casa, tem a oportunidade de vencer de novo e praticamente ali garantir uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Então essa parte nebulosa do futebol é o que deixa todo mundo chateado, né? Porque a gente pensa que a equipe poderia melhorar, que agora estava indo bem, agora é hora de momento de comemorar, de ficar feliz com o time. Porém, não é isso que está acontecendo fora de campo. A gente vê uma movimentação muito estranha ali. Concordo com o que foi falado, a gente até trouxe isso mais cedo, né? Que foi repercutindo um pouco sobre toda essa situação e principalmente porque não tem motivo de tirar o Augusto agora, sendo que não tem nada comprovado. Tem lá a investigação da polícia, tem a parte da transação ali da Vai de Bet, que muitos falam que o Augusto deu um jeito de pegar para ele a boa parte da grana, e aí ele se defende e fala que não tem nada a ver com isso. Então, qual é a conclusão disso tudo? Aguarda a investigação. Vão investigar, vai ter um resultado. Se o Augusto for culpado, se ele tiver envolvimento mesmo nessa corrupção, digamos, dentro do Corinthians, é só tirá-lo e aí faz uma nova votação, ponto. Porém, enquanto não se resolve essa situação, não há motivos para tirarem ali o presidente do Corinthians do poder. Diz o que você pensa, opine abaixo, é importante demais ouvir e aqui ler a opinião de vocês. Muito obrigado a todos, valeu!